Olá, pessoal. Agora, oficialmente, boa noite a todos. Obrigada aí pela inscrição e interesse de todo mundo em participar dessa minissérie. A minissérie é uma realização da Value Chain Consultoria, junto com a Arete Management, e em parceria com a CIG. Então, a gente trouxe aqui alguns logos das empresas que estão participando. A gente teve aí mais de 50 empresas inscritas diferentes, então a gente compilou os dados aqui no sábado à noite. Então, obrigada realmente pelo interesse de vocês e quererem participar conosco. Como a gente comentou, a minissérie ela vai ser em 4 capítulos, né? Então, a gente está começando hoje com o primeiro tema. Antes da gente começar com a minissérie, eu só vou apresentar rapidamente a Value Chain, que é a empresa que eu trabalho. Ela é uma empresa relativamente nova, a gente está há 1 ano e meio aí trabalhando. Nós somos 2 sócios, eu e o Guilherme. Eu já atuo com consultoria já faz 5 anos, mas a Value Chain a gente consolidou ela e começou faz 1 ano e meio. Então, nós temos uma formação muito similar, nós somos engenheiros de produção pela UDESC, temos uma pós-graduação em Lean Manufacturing e em gerenciamento de projetos, e também um mestrado em Supply Chain Management pelo Zaragoza Logistics Center, que ele faz parte do programa do MIT na Espanha. Então, a gente tem juntos aí mais de 10 anos de experiência na área de gestão de operações, eu mais focada na área de gestão industrial e o Guilherme com Supply Chain Planning. Então, ele está nos ajudando também na minissérie, ele está cuidando aí de toda a administração do pessoal e as perguntas, então a gente vai estar trabalhando junto. Falando rapidamente sobre a Value Chain Consultoria, né? A nossa empresa, a gente iniciou e tem um objetivo de ser uma consultoria diferenciada, para a gente não agregar só valor para os nossos clientes, mas também para todo mundo, toda a comunidade, parceiros que a gente está envolvido, né? E a gente busca sempre trazer iniciativas e eventos inovadores. Então, esse é o objetivo da minissérie também, a gente poder compartilhar conhecimento e trocar experiências, né, entre as pessoas. Então, a nossa empresa ela nasceu com a proposta de assessorar as empresas, porque a gente está vivendo esse mundo VUCA, que muitas vezes a gente está ouvindo esse novo termo, né? Que os consumidores estão mudando a sua forma de consumo, suas opiniões, então as empresas estão tendo que se adaptar e mudar os seus processos de uma maneira muito rápida, né? E a gente entende que para as empresas poderem performar bem e terem sucesso nesse momento, elas vão precisar de 2 habilidades, né? E a primeira que a gente chama de Supply Chain Planning, o que é? É tentar se antecipar ao máximo, né, as necessidades dos clientes e tentar planejar a cadeia de suprimentos de uma maneira mais eficiente. Isso é o que a gente chama de Supply Chain Planning, e a gente atua nas áreas de Forecast, SNOP, PCP, DRP, gestão de estoques, Control Tower e flexibilidade. E a outra ponta da cadeia que a gente entende que também é muito importante é a gestão industrial, porque a gente entende que no momento que a gente está vivendo, precisa, de alguma forma, reduzir os nossos lead times e ter o menor custo possível para a empresa realmente se tornar competitiva no mercado. E na área de gestão industrial, a gente atua com ferramentas de Lean Manufacturing, layout, revisão de layout atual e desenho de novos programas de redução de custo, ferramentas básicas de métodos e tempos, melhoria de produtividade, desde a parte de revisão dos tempos de ciclo até melhorias em implementação de OE. E para a gente poder entregar soluções completas para os nossos clientes, a gente atua em 3 frentes. A primeira, claro, que é o nosso business, que é a consultoria, mas a gente também atua com capacitação, e agora nessa época de pandemia a gente tem feito bastante capacitação online, em company também em online, em company online, desculpe, turmas abertas. E também a área de capital humano, porque a gente entende que as empresas devem buscar as melhores pessoas para as melhores vagas. Então, a gente suporta e assessora as empresas nessas 2 áreas que a gente atua, supply chain e gestão industrial. Então, tudo que for preciso, a gente também aporta e suporta as empresas. A gente trouxe aqui também a gente atua com projetos de consultoria no Brasil, mas também fora. Então, a gente já teve experiência no México, Espanha, Eslováquia e China. E alguns dos nossos clientes e empresas que a gente já teve a oportunidade de trabalhar.
E a gente também trouxe alguns números, algumas formas, alguns resultados que a gente vem atingindo nos últimos tempos de consultoria com os nossos clientes. Então, a gente pode melhorar o OTIF em 7% e, ao mesmo tempo, a gente ter reduções de estoque. Quando a gente trabalha com projetos de produtividade na área de gestão industrial, normalmente nas empresas onde a gente atua, a gente tem a oportunidade de mapear pelo menos 10% da mão de obra. E isso, anualizando, normalmente dá um custo na ordem de 14, 15 milhões. Comentando rapidamente sobre a minissérie, né? Então, como eu comentei para vocês, vão ser 4 capítulos, então a gente começa hoje e a gente vai até quinta-feira. Então, a gente vai ter esse primeiro capítulo de hoje, que é um overview da gestão industrial. Depois a gente vai fazer o segundo encontro, que é amanhã, Lean na gestão da rotina. Terceiro encontro, eficiência na produção. E quarto encontro, preparação para a indústria 4.0. Então, a gente queria imensamente agradecer aos nossos convidados, ao Mário, o Rafael, o César e o André, por terem aceito participar conosco. E a gente tem certeza que vai dar uma oportunidade de boas trocas com vocês, com os participantes e com a experiência deles. E esse que é o objetivo da minissérie, a gente proporcionar essa troca de experiência, tirar dúvidas, aportar valor. E o que a gente espera é que na quinta-feira, depois desses 4 encontros, a gente realmente possa ter trazido insights e algum conteúdo diferenciado, né, que vocês ainda não tiveram contato, e que realmente possam aplicar nas suas rotinas, no dia a dia, e tragam resultados. Só lembrando, eu não sei se todos estão sabendo, mas a gente vai promover semana que vem um treinamento de métodos e tempos. E as pessoas que estão participando da minissérie, se participar dos 4 capítulos, né, desses 4 encontros, as pessoas que participarem, elas vão ter a oportunidade de receber um desconto de 40%. Então, esse também é um dos motivos que, quando vocês entraram ali, pedir um cadastro, né, o nome, o e-mail. Isso é para a gente poder ver as pessoas que estão participando. E no último dia, na quarta-feira, a gente vai enviar para as pessoas que participaram dos 4 encontros o código de desconto. O treinamento está sendo realizado em parceria com a CIG, então a área de capacitação da CIG está organizando, então a gente vai enviar depois também vou enviar aqui no chat, né, o link para vocês verem, buscarem mais alguma informação em relação ao treinamento e quiserem fazer a inscrição. Na quinta-feira a gente envia o link, o código de desconto, tá bom? Então, começando hoje com o nosso primeiro encontro, né, com o tema de gestão industrial, um overview. O nosso convidado de hoje é o Mário. A gente já trabalha junto faz mais de 5 anos, então a gente tem a oportunidade de passar já por algumas empresas. O Mário, ele é diretor na Arete, mas ele tem uma trajetória bem grande aí de mais de 30 anos na Embraco. E a sua última posição na Embraco foi como vice-presidente na área de gestão industrial, planejamento estratégico, sistema de gestão e garantia de qualidade. E nesses últimos 5 anos a gente vem atuando com consultoria, né? A Velocity em parceria com a Arete, a gente chama que nós somos consultores associados, então a gente vem atuando e trabalhando juntos. Queria pedir para vocês, para a gente poder, a dinâmica de hoje, como é que vai funcionar, né? O Mário vai fazer uma apresentação e depois, no final da apresentação, a gente vai ter o que a gente chama de um debate, troca de experiências e perguntas. Então, eu queria pedir para vocês, e tudo que vocês tiverem de dúvida, sugestão, quiserem aproveitar todo o conhecimento do Mário, aí ele já passou por várias áreas, desde a área de desenvolvimento de produtos até a gestão de fábrica, então ele tem uma vasta experiência. Então, para vocês tendo perguntas, ou durante a apresentação dele, podem ir mandando as perguntas no chat, que a gente vai selecionar as perguntas, e no final da apresentação dele a gente vai fazer essa troca, né, esse debate de conversar com ele, pegar as perguntas que vocês foram enviando, e a gente ter essa troca e realmente agregar um pouco mais de valor para o dia de hoje. Mário, tá me ouvindo tranquilo? Vou passar a palavra para você. Então, vou passar a palavra para você e a gente depois volta para conversar. Ok. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Com satisfação estar aqui participando com vocês. A ideia é a gente trazer alguma coisa aqui que possa contribuir aí para vocês. Só rapidamente, eu tenho 63 anos e sou formado em
engenharia mecânica pela Universidade Federal do Paraná. Assim que eu acabei a escola lá no Paraná, eu fui para a Federal de Santa Catarina fazer um mestrado em mecânica também, na área de termotécnica. E logo na sequência eu comecei a trabalhar na Embraco, né, que fabrica compressores de refrigeração, na área de pesquisa e desenvolvimento. E fiquei lá por 33 anos, me aposentei em meados de 2015. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com consultoria, basicamente na área industrial. A minha carreira lá na Embraco começou lá com um projeto de produto, conceito de produto, né? Passou pela área industrial, qualidade, um pouquinho de planejamento estratégico, assim, operacional. Depois participei na implantação de diversos projetos fora e tudo mais. Então, deu para aprender bastante ao longo desse período todo. E agora, nesses últimos 5 anos aí de consultoria, a gente também continua aprendendo. E a ideia, então, é dividir com vocês aí aquilo que a gente consegue perceber, né, ou consegue observar, que são diferenciais, no nosso ver, importantes para uma boa gestão industrial, né, ou seja, para uma performance diferenciada. Então, deixa eu dividir aqui, iniciar a apresentação. Ok? Então, o nosso primeiro encontro hoje trata desse overview sobre gestão industrial. São cinco tópicos aí principais que a gente vai estar tratando, né? Tentar responder rapidamente o que caracteriza uma empresa de sucesso, né? Como é que a gestão industrial pode contribuir para o sucesso dessa empresa, como atingir e manter uma elevada performance, quais são os programas, sistemas, né? A nosso ver, que trazem o melhor resultado para a área industrial, e alguns comentários no fim. Então, a primeira pergunta é, né, o que caracteriza uma empresa de sucesso? Então, essa empresa ela vai ter que satisfazer algum público, né? Que público é esse? Eu acho que o primeiro público importante que ela tem que satisfazer é o acionista. Não quer dizer que é o mais importante, mas sem dúvida é o primeiro. Por quê? Porque o acionista foi aquele primeiro que acreditou no nosso trabalho, botou dinheiro lá, né, e apostou que aquilo que a gente vai fazer vai ter sucesso. Então, a gente tem que dar, como empresa, tem que dar o retorno que ele espera, no mínimo. E um outro ponto muito importante a empresa tem que ter perspectivas sólidas de crescimento. Ou seja, crescimento é outro aspecto importante. Não é só dar aquele retorno estimado ou previsto, mas também ter crescimento contínuo ao longo do tempo. O segundo público importante são os clientes, né? E os clientes esperam receber, no mínimo, produtos e serviços conforme a sua expectativa, né? Pode ser mais alta ou mais baixa, mas, no mínimo, receber produtos e os serviços, né, com uma qualidade esperada, né? E um outro fator importante, cada vez mais, é tentar surpreender os clientes, né? Ou clientes potenciais, né? É trazer inovação, né? Exemplo melhor do que a Apple não tem, né? E o terceiro público são todos aqueles que estão ao redor da empresa, né? São fornecedores, funcionários, a comunidade, o governo e tudo mais. Quer dizer, são diferentes públicos que devem ser atendidos por diferentes razões, né? E, obviamente, atendidos de forma adequada também. E qual é o grande desafio da organização? O grande desafio é a gente satisfazer simultânea e continuamente esses três públicos, né? Não dá para uma hora atender o cliente e não atender o acionista ou deixar de cumprir uma legislação e tudo mais. Quer dizer, ao longo do tempo todo, a gente tem que estar dentro da empresa satisfazendo esses três públicos de forma simultânea e continuadamente. Segunda pergunta, né? Como é que a gestão industrial pode contribuir
para esse sucesso da empresa, né, do slide anterior. Então, para a gente só tentar localizar a gestão industrial, vamos olhar essa figurinha do lado esquerdo aí. A gente tem, primeiro, no núcleo, a própria área da empresa, né, a fábrica com o seu almoxarifado, expedição e tudo mais, né? Na vizinhança, o que a gente tem? A gente tem o supply chain, ou seja, a cadeia de fornecedores, os clientes para onde você entrega, e num contexto maior ainda, você tem o mercado todo, o mercado como um todo, né? Você tem lá os concorrentes, você tem outros clientes potenciais e tudo mais, né? E como é que funciona isso aí? Bom, primeiro ponto que a gente, lá na área industrial, lá dentro da fábrica, né, a gente, obviamente, tem um domínio, né, daquela área, daquela situação, que lá no mercado é completamente diferente. Ou seja, a gente tem que entender o contexto de mercado, né, mas a nossa influência no mercado é praticamente zero, né? Descendo o nível, né, indo para o supply chain, no supply chain a gente participa ativamente, né, e a gente ali já tem alguma influência. Eu, sendo um participante, eu já consigo ter alguma influência. Agora, eu vou conseguir atuar mesmo na gestão industrial. Ali eu consigo, porque ali é a minha área, é o meu território, né? Ali, a princípio, a gente dá as cartas. Então, a nossa influência, né, aumenta gradativamente, mas não podemos esquecer desse contexto. E lá dentro da gestão industrial, o que a gente tem que fazer, então, para gerar o sucesso da empresa? A gente tem que desempenhar em alta performance aquelas famosas 5 dimensões da qualidade, né? Da qualidade total, do TQM. Ou seja, a qualidade intrínseca, o custo, a entrega, o moral e a segurança da equipe como um todo. Não tem como a gente colaborar de melhor forma do que desempenhando em alta performance essas 5 dimensões simultaneamente também. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Falamos em performance, falamos em alta performance, né? Vamos tentar comentar, explicar um pouquinho mais, né, o que significa performance, né, e o que a gente também tende a dizer com elevada performance. Então, a primeira questão que aparece é a seguinte, né? Para medir a performance, nós temos que ter um ou mais indicadores, né? E a pergunta que tem, então, é essa aí, né? Sua empresa utiliza indicadores para medir performance? Porque se ela não utilizar, performance não é uma coisa importante. A segunda questão, esses indicadores utilizados para medir a performance, eles estão associados a metas, objetivos que têm que ser atingidos? Se eles não estiverem associados a objetivos que têm que ser atingidos, eles já não são tão importantes. Eles até podem estar ali, mas eles não fazem parte do teu dia a dia, né? Não fazem parte daquilo que você trabalha e corre atrás. Aí tem uma terceira pergunta ainda. Essas metas, né, que estão estabelecidas para aqueles indicadores que você tem, elas utilizam quais referências, né? No fundo, aqui o que eu quero dizer, traçando um paralelo, né, imaginar um time de futebol aí, ele participa da Série A, Série B ou Série C. O campeonato é estadual, é o campeonato brasileiro ou é a Liga Inglesa, né? Isso é relevante para a gente estabelecer as metas e, obviamente, para buscar performance. E hoje em dia, com o mundo globalizado, está cada vez mais difícil a gente posicionar uma empresa, qualquer empresa, né, para disputar um campeonato estadual. As empresas têm que estar preparadas para disputar a Liga Inglesa. Essa é a verdade. O jogo tende a ser global. E aonde que a gente vai buscar, então, essa referência de performance do que é bom, do que não é bom? Muito bem. Vamos tentar explicar isso um pouquinho, deixar isso um pouquinho mais claro. Imagina que você tem ali
no eixo Y ali, a performance, pode ser qualquer coisa, pode ser produtividade, custo de transformação, qualidade, performance como um todo, né? Um indicador, combinação disso, pouco importa. E aquele ali é o teu nível atual de desempenho, né? Você está desempenhando dentro daquele patamar, né? Aí o que acontece? Aí o chefe, ou o teu chefe, ou a alta administração da empresa, ou acionista, né, coloca lá uma performance planejada, né? Aquilo vira uma meta que você deve atingir, né? E você, às vezes, atinge aquela meta, eventualmente não atinge, tudo mais. E fica claro que a diferença entre a tua performance e a meta são perdas que você tem quantificado. Você pode explicar com maior clareza ou menor clareza, mas você tem bem identificado aquela perda, né? aquele déficit que você tem em relação a uma determinada referência, né? Mas o que acontece, isso é muito comum, a gente observa bastante isso, é que não necessariamente esse é o limite de performance, né? Muitas vezes a gente nem percebe, né, que os teus concorrentes ou outras empresas operam num outro patamar. E a gente fica acostumado, fica acomodado, né, olhando sempre aquele nível de performance em preto, né? Então, o que acontece? Na realidade, a gente tem que olhar e ter atenção para essa barra laranja aí que a gente representa aqui, né? O que essa barra laranja representa? Ela representa, entre aspas, um desempenho potencial, né? Ou uma referência de benchmarking de alto padrão, ou algumas vezes está analisando algum equipamento especificamente, pode ser o limite técnico daquele equipamento e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é um referencial de alto padrão. E quando a gente fica atrelado a metas que estão num nível mais baixo, a gente tem uma série de perdas ali, naquele rosa, né, que são essas perdas não visíveis, ou seja, elas não são levadas em conta. Mas, na realidade, elas são importantes para você procurar melhorar no dia a dia, né? Então, o que a gente coloca e percebeu é que é muito importante levar em consideração todas as perdas, né, para buscar melhorar as oportunidades, para buscar melhorar a tua performance, né? E a gente aqui deve entender perda no sentido positivo, né? Perda é igual a oportunidade. Você tendo um espaço maior de oportunidade, você vai ter mais chance, mais opções de poder crescer a tua performance, né? E somente colocando metas desafiadoras, a gente vai dar o melhor de nós. Isso não tem dúvida. Isso vale para qualquer pessoa, vale, por exemplo, para os atletas de alta performance, né? Eles sempre sabem qual é o recorde mundial e tudo mais. Mesmo que você, né, no início esteja distante disso, mas você sabe, tem esse horizonte muito claro. E isso passa a ser importante, né? Como eu coloquei ali embaixo, né? A gente precisa ter visibilidade dessas perdas, né, dessas oportunidades e estabelecer metas desafiadoras. Esse é um ponto bem importante. Uma vez que a gente tem metas desafiadoras, né, como é que a gente faz para chegar lá e como é que a gente faz para se manter lá, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma situação atual lá na esquerda, aquele passo 1, e olha, lá na direita você tem uma referência potencial, né? Seria lá o nosso padrão de melhor prática, o nosso benchmarking, pouco importa. Qual é o passo seguinte que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ter visibilidade das perdas. No início, não é muito fácil a gente cobrir todo esse gap, né, todo esse espaço entre situação atual e o potencial referencial. Mas não importa, isso não é o mais importante. O importante é a gente coletar, a gente reunir uma série de oportunidades, né, e começar a ver que, bom, isso aqui pode ser trabalhado. Esse é o ponto mais importante, iniciar a caminhada. E essa caminhada se inicia como? Essa caminhada se inicia pelo óbvio.
trabalhar naquilo que é o mais simples, que é o mais fácil, o que tem maior execuibilidade de trazer resultados a curto prazo. Não adianta ficar fazendo planos mirabolantes, desenhando uma fábrica nova e tudo mais. Não, esse não é o início das ações. As ações nossas, elas têm que se iniciar com o pé no chão, relacionando aquilo que a gente tem e pode alcançar no curto prazo, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então, fazer aquela relação de oportunidades a curto prazo, em que a gente pode atuar no ver e agir, faz uma análise do fluxo produtivo, de materiais, eventualmente alguma coisa simples de layout, analisa gargalo, analisa mão de obra, soluções desse tipo. Isso é o ponto importante, começar a caminhada. E nesse mesmo instante, ou nesse mesmo momento, já a gente deve iniciar o que nós vamos depois falar um pouquinho mais adiante, com mais detalhes, um programa de redução de custo. Qual é o objetivo desse programa aí? O objetivo desse programa é assegurar que a gente não deixa nada pelo caminho em termos de oportunidade e também assegurar que a gente caminha para frente, para cima, né? Eu avanço e, com isso, eu mostro o resultado que eu obtive. Uma vez tendo iniciado as ações de curto prazo, a gente precisa movimentar na sequência e tratar da estabilidade, né? Essa estabilidade ela precisa ser assegurada, porque nada se mantém ou nada fica sob controle, né, se a gente não tiver um trabalho forte em estabilidade, né? É o que a gente chama de gestão do manter. Mais adiante a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas é começar a ter indicadores adequados, coletar dados, né? Estabelecimento de uma agenda, né? Padrões e tudo mais. A gente depois vai entrar em mais detalhes nisso. Por que é importante isso? Para a gente poder assegurar que nós não vamos recuar. Que muitas vezes a gente tem algum ganho no curto prazo, 2 meses depois sumiu aquele ganho. Cadê aquele ganho? Uma vez tendo já as bases estabelecidas, né, desse manter, começou já a aprender como vai controlar para garantir que não recua, a gente tem um outro desafio, que é o avançar, né, que é o melhorar, o passo 5. Né? E aí a gente tem que tratar de reduzir aquele gap, né, tratando problemas crônicos que a gente tem. Né? Agora que eu já tenho uma operação mais estável, eu tenho que começar a tratar problemas crônicos. Eu tenho que continuar a coletar oportunidades de melhoria. Né? E eu tenho que pensar também uma forma mais estruturada para que a minha forma de trabalhar, as minhas ações, elas tragam um benefício maior, elas sejam mais eficazes. Então, a gente tem que passar a tratar, a ter uma ideia clara da área de manufatura e dos seus processos de trabalho. Eu vou comentar isso no slide seguinte. E depois, em outros slides, eu vou passar por alguns sistemas que a gente considera que são importantes dentro dessa gestão do melhorado, que é a parte toda de engenharia de processos, engenharia de manufatura, garantia da qualidade, logística, gestão de pessoas. Nosso foco aqui, nós não vamos tratar especificamente de gestão de pessoas, vamos fazer um comentário bem rápido depois, né? Mas vamos procurar dar uma ideia de como a gente entende e vê esses processos ou essas atividades. E o que é importante? O importante é que a gente continuamente vá caminhando em direção a essa referência potencial. À medida que a gente vai avançando, essa referência potencial também vai crescendo, né? E o mérito está em a gente conseguir criar um circuito virtuoso aí de eu estabilizo o processo, faço melhora, padronizo novamente, né, que é a estabilidade, faço melhora e assim a gente vai construindo e vai avançando. Então, nada mais do que isso. Um passo após o outro, a gente vai fazendo a nossa caminhada. Vamos comentar um pouquinho sobre a integração das áreas e processos. Aqui, quando eu falo processos, eu não estou falando exclusivamente dos processos de manufatura. Eu falo também dos processos de negócio. Dependendo
do tamanho da operação, da dimensão da operação. Ela pode ser mais ou menos complexa, ela pode ter uma dimensão maior ou menor, ter mais ou menos áreas, né? Mas um ponto importante que a gente tem que reconhecer é que a manufatura, colocando a manufatura lá no centro, né, ela tem uma série de áreas afins, né, que trabalham com ela, né? A fabricação propriamente dita, a produção, a área de qualidade, manutenção, engenharia de processos, pessoal da segurança, PCP e tudo mais. São diversas áreas, diversos processos ali. Algumas vezes eles podem estar embaixo de uma área só, de uma chefia só, de uma diretoria só, ou podem ser áreas separadas que não reportam diretamente à manufatura. Podem acontecer as duas coisas. Isso não é o ponto mais relevante. Do outro lado ali, a gente tem também algumas áreas que estão um pouco mais afastadas daquele dia a dia da manufatura, mas são igualmente importantes, né? A área financeira, controladoria, parte de engenharia de produtos, né? Fornecedores, planejamento de longo prazo associado a vendas e tudo mais. Então, o que é importante para que a gente possa ter fôlego, para que a gente possa desenvolver o trabalho adequado dentro da gestão industrial, né? A gente tem que ter essas interfaces dos processos entre as áreas, né, muito bem definidas, né? Todos eles têm que entregar algum produto e internamente alguém está comprando aquele produto e utilizando lá no seu processo. Então, é muito importante ter claro esses papéis e responsabilidades, em especial nas interfaces. Isso dá para fazer de diferentes formas, né? A gente pode fazer isso usando o BPM, ou seja, lá, Business Process Management, a gente conhecia como reengenharia lá dos processos, pode usar até o VSM, né? Num contexto de transação. Mas é muito importante ter isso claro, né? Por exemplo, produção está lá funcionando, tem uma máquina quebrada, a manutenção tem que atuar. Quando que a manutenção atua? Quando que a própria produção atua? Qual é o tempo que a manutenção tem para dar atenção? Como é que as coisas funcionam? Então, tudo isso tem que estar, de alguma forma, descrito e acordado, não para funcionar de forma burocrática, mas para garantir um funcionamento suave da organização. E para que a gente possa medir essas atividades internas, essas performances internas, e possa melhorar. Um outro ponto que ajuda bastante em a gente ter atenção para essa parte dos processos internos, das interfaces, é que mais adiante, à medida em que a gente for fazendo automação dos processos, né, dos processos de negócio, a gente tendo isso descrito, isso fica muito mais fácil e funciona de uma forma muito mais eficaz do que simplesmente comprar um pacote aí desses de ERP e tudo mais, né? E que as pessoas não vão saber operar e não vão saber usar na plenitude. Então, esse é um tópico que a gente considera importante. Ele não é obrigatório, ele não precisa acontecer já no início dessa caminhada, mas para a gente poder atingir um nível de, vamos chamar assim, de excelência, sem dúvida tem que passar por ele. Seguindo em frente, vamos comentar agora um pouquinho sobre aqueles programas e sistemas, né, que a gente considera importantes, fundamentais na gestão industrial. O primeiro deles é o programa de redução de custo, o papel da engenharia da manufatura, logística, né, a aplicação do conceito de gestão da rotina, a parte de engenharia de processos, garantia da qualidade. Esses são alguns são os processos e tópicos, né, sistemas que a gente acha mais importantes. Obviamente que aqui também deveria estar inserido gestão de pessoas, né, mas não é o foco da nossa atenção agora. Começando pelo programa de redução de custos, né, o objetivo desse programa, né, é estabelecer, então, um processo contínuo, né, para criar dentro da organização um mecanismo, ou seja, de fato, criar uma máquina que gere continuamente
ganhos financeiros para a organização. A gente teve experiência com esse tipo de programa e ele é extremamente interessante e bastante poderoso, desde que montado e executado adequadamente. E ele pode cobrir a empresa como um todo e pode se estender ao longo da cadeia do supply chain. Mas, obviamente, a gente tem que iniciar dentro de casa, lá na manufatura. Qual é um ponto importante desse programa? É que os resultados têm que obrigatoriamente aparecer no demonstrativo operacional de lucros e perdas, né? Por isso, a participação da área financeira, da controladoria é fundamental. Não dá para a gente aceitar aquilo de, não, eu fiz uma melhoria lá na fábrica, mas ela não refletiu no resultado operacional. Não pode ter isso, a gente não pode aceitar isso. Como é que funciona? Qual é a nossa abordagem aí para esse programa? Ele, de fato, é um processo contínuo, né? Que acompanha desde o nascimento lá de uma ideia, né? Você faz o registro dessa oportunidade de uma forma bem simples, uma página, uma folha só, bota lá qual é o qualitativo, quantitativo, uma estimativa financeira grosseira, qual é o escopo da ideia, né? Isso segue em frente e, na sequência, então, tem uma análise dessas ideias, tem a priorização. Na maioria das vezes, você faz uma revisão desse estudo, uma análise mais detalhada para avaliar a execuibilidade, né? Viabilidade técnica e financeira, e isso indicando que tem chance de ter sucesso, né? Segue para uma fase de implantação daquele projeto. Então, o projeto é implementado, né, pela área responsável ou pelas áreas responsáveis, né? E uma vez implementado, é feito o acompanhamento desses resultados por um período. O período, eventualmente, pode ser lá uma semana, depende do tipo da mudança, pode ser um mês, pode ser 6 meses, pouco importa. Cada caso vai ser um caso. Concluído, a gente tendo fechado e tendo concluído nesse acompanhamento dos resultados, a gente verifica isso versus a meta, e aí entra um ponto importante. Esse custo é retirado do orçamento, ou seja, a partir de agora você já mostrou que pode trabalhar sem isso, com esse custo menor, né? E isso passa a ser retirado do orçamento. Por isso que é importante a participação da controladoria ao longo de todo o projeto. Desde a análise da ideia lá, ela dá o suporte, né, da especialidade financeira, ao longo de todo o processo, e lá no final, o pessoal assina mesmo. Nós reconhecemos que temos esse ganho aqui. E todo mundo fica feliz e satisfeito com os resultados. O que só caracterizando um pouco mais esse processo, né? A ideia é, então, como objetivo, é um processo permanente, né, para o gerenciamento de custos. Ele pode ser válido para a empresa como um todo, vale muito para a área operacional da empresa, né? Ele ajuda a gerir o portfólio de projetos, né, inclusive para disputar com outros projetos, né, que possam existir. Você avalia isso, porque, afinal de contas, os recursos são os mesmos para executar, né? Ele traduz financeiramente o resultado técnico o resultado financeiro daqueles projetos técnicos, né? Ele subsidia bastante, ajuda bastante a elaboração dos orçamentos anuais futuros, né? Ele mantém o registro dos projetos potenciais, que a gente não perde aquelas ideias que no início talvez não fossem viáveis e depois de 2 anos de trabalho com o programa de redução de custos, opa, agora já é hora dessa ideia entrar em campo, né? E ele promove um benchmarking saudável entre as operações ou entre mesmo áreas, iniciativas, né, das diversas iniciativas de redução de custo. Se cria um ambiente todo positivo, sinérgico em torno disso. Como é que funciona a abordagem desse programa? É uma visão integrada, então, das oportunidades de redução de custo, né, em toda a cadeia. A participação ativa da área financeira, como eu já falei, é relevante, né?
essa lista de projetos de curto e médio prazo. Esses projetos são acompanhados num fórum semanalmente, né? Então, não acontece aquilo de a ideia, o projeto está lá e quando alguém consegue fazer, faz. Não, ele tem um compromisso, tem um prazo e tudo mais, o recurso alocado e tudo isso. Como manda a boa gestão de projetos, né? E ele ajuda também a se definir metas, né? E ajuda a definir escopo de ações para as diversas áreas durante o desdobramento das diretrizes, né? Esse, então, é o programa de redução de custo, né? É, de fato, uma máquina, né, para criar dentro da empresa uma máquina para ganhar dinheiro, né? E a área de operações pode colaborar muito com isso. Vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar sobre a engenharia de manufatura. A engenharia de manufatura, né, para mim, no meu modo de ver, é o braço direito do gestor da planta, né? Ela pode ser uma área pequena, né, uma área com uma pessoa, eventualmente depende da dimensão da planta, com mais pessoas, mas as funções vão ser sempre as mesmas, né? E o que tem me chamado a atenção, né, ao longo desses trabalhos que a gente tem feito, é que a gente vê que muitas vezes, mesmo empresas de grande porte, né, empresas bem estruturadas, elas não utilizam ao máximo o potencial, né, da engenharia de manufatura, né? E com isso elas deixam uma lacuna importante em termos de gestão de operação, né? O escopo dessa engenharia de manufatura, no final das contas, ela é responsável por otimizar a operação como um todo. Então, ela atua desde avaliação de tempo-ciclo, atualização de tempo-ciclo das máquinas, né? Participa diretamente da criação de indicadores e de metas de performance para a planta. Ela participa ou define, mais do que participa, ela define os padrões de dimensionamento da mão de obra direta e indireta, né, de forma independente. Conforme a variação de demanda, ela estabelece configurações de turnos para a operação. Então, ela tem um contato, ela tem uma ligação muito estreita com a controladoria, o planejamento de vendas, para ver em que situação o mercado está se desenhando, em que situação eu boto a operação para funcionar, né? E trabalha na otimização do fluxo da produção, né? Esse pessoal da engenharia de manufatura, ele tem que ter independência hierárquica e operacional da produção. Não é que eles vão ser inimigos da produção, mas eles têm que ter independência, porque senão fica difícil você chegar lá na linha de produção e dizer nós podemos aqui reduzir uma posição e podemos trabalhar dessa e daquela forma, né? Sempre existe uma tendência à produção, né, se preparar, né, para o pior. Obviamente que a gente precisa ter cuidado, a gente tem que ter atenção, mas a engenharia de manufatura tem esse papel de ser aquele instigador para mudanças de melhoria, né? Para a melhoria da performance. Então, tem que ser um pessoal tecnicamente competente, porque não é por decreto que ele muda alguma coisa ou sugere uma mudança, ele tem que convencer os colegas dele da produção, né? E tem que ter aquele mindset de mudança, de melhoria contínua, para sempre estar buscando obter melhores resultados, né? A formação desse pessoal, em geral, apresenta, né, os melhores resultados, eles têm as maiores competências. É o pessoal de engenharia de produção, né, porque eles são formados para fazer esse trabalho, e eu tenho certeza que, se vocês observarem nas empresas de vocês, se tem uma engenharia de manufatura atuante, é uma coisa; se não tem essa engenharia de manufatura, certamente algumas oportunidades podem estar escondidas aí, né? A Ana vai comentar bastante esse assunto, com mais detalhes, na nossa, eu acho que é a terceira, não é amanhã, é na quarta-feira,
quando nós falarmos sobre eficiência na produção, ela vai trazer alguns exemplos e vai comentar sobre a forma de trabalho. Ela tem uma grande experiência nesse assunto, nesse tema, ela exerceu essa função numa operação grande, então ela conhece bastante bem o assunto. Tá. Vamos em frente. Logística eu não vou passar, vou passar rapidamente, só chamando a atenção que tem que ter informação fluindo do cliente para o fornecedor, fluxo de produção do fornecedor para o cliente. A gente sempre tem que estar buscando a peça certa, na quantidade certa, no momento certo, na qualidade certa, no local certo, com o menor custo. Né? Óbvio. Né? E, obviamente, também o trabalho de logística, não adianta fazer grandes planos de supply chain e tal de início. Tem que começar lá com posto de trabalho, bordo de linha, trabalhando o transporte interno e tal, de tal forma a jogar para fora da cadeia as perdas. Ok? Gestão da rotina, nós vamos comentar bastante amanhã, então hoje eu vou passar bastante rápido sobre a gestão da rotina, mas, de fato, o que a gente... É um conceito bastante importante, criado há mais de 60 anos, né, mas continua válido até hoje. Né? Então, ali eu tentei representar ao longo do tempo a performance e os resultados erráticos de uma gestão sem rotina. Primeiro passo, a gestão da rotina do manter é buscar estabilidade, ou seja, reduzir variabilidade, controlar, padronizar. Depois disso vem o melhorar, ou seja, mudar de patamar, tratar os problemas crônicos, né, melhorar os processos, definir novos padrões. Eventualmente tem o inovar ali no meio, né? Mas ele atua da mesma forma, tem que estar estável antes, tem que ficar estável depois, né, quando a gente implementa as soluções inéditas. E um ponto importante aqui é que esse conceito ele tem que ser abrangente na organização. Né? Todos têm que pensar e agir dessa forma, tendo em mente isso, né? Que sempre tem variabilidade e que a gente tem que controlar a variabilidade. Eu controlo por padronização, eu depois tenho que fazer melhorias e volto a padronizar. Vamos em frente? Engenharia de processos, bem rapidinho, mas só chamando a atenção que engenharia de processos em fábricas com muitos equipamentos e tudo mais, ela tem uma importância grande, ela provoca alterações lá, e ela tem que ser tratada como, em geral, as engenharias de produto das operações, né, das fábricas atuam. Ou seja, ela tem que ter lá um pool de recursos, tem um CAPEX, tem um OPEX definido, tem uma lista de iniciativas que pode surgir por diversas razões, parceria com o produto para o lançamento de um novo produto, redução de custo e tudo mais. Ela tem que passar por uma priorização desses projetos, cada dessas iniciativas, cada iniciativa priorizada tem que virar um projeto com escopo, com plano. Esses projetos podem ser mais ou menos complexos e tem que ter gates. Esses projetos têm que ter aprovações parciais ao longo do tempo, né, para garantir a qualidade na execução do projeto, desenvolvimento do projeto e garantir qualidade na implementação. Avançando mais um pouquinho, sistema de garantia da qualidade. Né? A gente não pode confundir qualidade com inspeção de qualidade. Né? Para a gente buscar zero defeitos, a gente tem que ter um sistema de garantia da qualidade, que começa com qualidade no projeto, passa por qualidade nos fornecedores, tem o controle de qualidade lá na fábrica durante a operação, né? E vai chegar no mercado e ter um determinado resultado. Um outro aspecto importante do sistema de qualidade é assegurar que tem um grupo de pessoas, não precisa ser uma área, mas tem que ter a função de melhoria da qualidade. Melhoria de qualidade são aquele pessoal mais sênior que trabalha analisando os mercados, analisando a performance no mercado, analisando o controle de qualidade, analisando e suportando projetos, fornecedores, né? E trabalha na melhoria da qualidade, né? Para que a gente atinja melhores níveis. Então, é bastante importante o papel da melhoria da qualidade.
Indo para os comentários finais, né, eu procurei representar aqui os dois eixos que eu acho mais importantes nessa questão da excelência operacional. Quer dizer, de um lado, o gestor tem que olhar, ali representado no Y, os processos e os padrões, e do outro lado, a questão das pessoas, conhecimento e comportamento. E o resultado, né, de uma performance elevada, de uma excelência operacional, né, é somente o quadrante verde. Quer dizer, somente a gente tendo processos e padrões num alto nível e pessoas com conhecimento e comportamento adequado, a gente vai conseguir obter aqueles resultados que a gente pode obter, né? E tudo isso se inicia na alta gestão da organização. Ela tem que ter persistência, ela tem que ter determinação para continuamente, ao longo dos anos, perseguir isso, melhorar processos e trabalhar na gestão de pessoas. Gestão de pessoas, eu abri um comentário aqui sobre gestão de pessoas, então eu abri aquele eixo X em 2, né? Comportamento e conhecimento, e aplica a mesma história dos quadrantes. De um lado, comportamento, aí eu botei só alguns, espírito de equipe, proatividade, senso de urgência, comprometimento. Na parte de conhecimentos, né? O conhecimento técnico, a formação, capacidade de aplicar ferramentas, métodos, a experiência, né? Então, esses dois eixos combinados também, né? A gente vai ter pessoas no quadrante verde, nos quadrantes amarelos e, eventualmente, vai ter alguém no vermelho. E no vermelho, a pessoa não pode ficar eternamente no quadrante vermelho. Quer dizer, se é vermelho, tem que ser gerenciado, né? E também a gente tem que reconhecer, obviamente, que é praticamente impossível e não necessariamente nos traz o melhor resultado, né? É um time só de estrelas. Então, a gente tem que combinar isso, conhecer as características das pessoas que trabalham com a gente, acompanhar a evolução delas, incentivá-las na parte de comportamento, incentivá-las na parte de conhecimento, aquilo que elas precisam desenvolver, para que a gente tenha uma equipe competente e motivada. Um outro aspecto importante é a parte de controle e reação rápida, né? Como gestores, em especial a área de operações, né, a gente tem lá o desdobramento das metas, tem que atingir uma determinada produção, entrega e tudo mais, com qualidade, papapá, né? Mas a gente tem que gerenciar isso através dos indicadores, né? Os diversos indicadores, né, onde estão atreladas lá as nossas metas, né? E a gente não pode esquecer esses indicadores e também, né, deixar de lado alguma coisa relevante, e também não pode usar em demasiado indicadores, ou seja, usar em demasiado, eu quero dizer, não pode exagerar na dose e ficar revisando alguma coisa todo dia, porque ela não vai estar mudando todo dia um determinado indicador. Então, qual é a receita aqui? A receita aqui é simples, ó. Para aqueles indicadores, né, ou para aquela referência que eu tenho lá, que entregar no ano, eu tenho que fazer revisão trimestral. Ou seja, se aquele compromisso meu anual, se eu não fizer uma revisão trimestral, a chance de eu não entregar é alta. Aquilo que eu tenho que entregar, né, no trimestre, eu tenho que acompanhar no mínimo no mês a mês. No mínimo no mês a mês. Aquilo que eu tenho que entregar no mês, eu tenho que acompanhar em situação normal, no mínimo semana a semana. O que eu tenho que entregar na semana, no dia a dia, cada dia no turno e, eventualmente, alguma coisa, né, como a própria produção lá nas linhas, hora a hora, né? Então, essa é uma mensagem que a gente deixa aqui importante nesse sentido, né? Administrar de forma adequada os teus indicadores. E tem que dar o exemplo, tem que ter uma forte disciplina na execução e no controle, né? Você, como gerente, como diretor, é o tipo da reunião ou o tipo do controle que você não deve delegar. Você mesmo tem que executar e cobrar de sua equipe isso. Último slide, último comentário, e
e para mim esse é o mais importante de todos, né? É que o principal diferenciador, né, para a gente atingir e manter a excelência, né, não está na quantidade de sistemas certificados lá na parede ou modelos já implementados, né? Não é aí que mora o diferencial, né? A gente obtém o sucesso está em como a gente estabelece metas, em como nós desenhamos, executamos e controlamos os nossos processos, né? De fato, o sucesso está no como, não na quantidade ou na nomenclatura das ferramentas que nós usamos, mas como praticamos a nossa gestão. Esse é um ponto bem importante e o meu comentário final, né? Agradeço a todos vocês a atenção e espero ter conseguido passar alguma coisa aí de proveitoso para vocês. Ana? Mário, muito obrigada pela tua explanação, por compartilhar Agora estão ouvindo? Desculpa, Mário, obrigado por ter compartilhado a tua experiência, ter feito essa explanação para a gente. Tenho algumas perguntas aqui, se vocês ainda tiverem, a gente vai estender um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda pode estar mandando aqui no chat que a gente... tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu acho que a gente vem observando, enfrentam esse problema, que é assim, como é que a gente consegue boas referências de potencial, né? Como é que a gente consegue se comparar com a referência quando você está num segmento de mercado que não fica muito claro, né? Que não tem essas referências abertas e não está muito claro como a gente pode se comparar. Pessoal, som... Mário, você está... só um pouquinho. Acho que agora sim. Conseguiu liberar teu microfone? Agora sim. Ok. Deixa eu refazer a pergunta, então. Como é que a gente consegue boas referências de potencial, né? Se comparar com as referências, com o benchmark, quando a empresa está num segmento onde isso não está muito aberto, onde você não consegue encontrar muito bem as referências e não está tão claro qual que é o teu potencial. Ana, eu estou tendo alguma dificuldade em conseguir escutar a tua pergunta. Minha conexão não está muito boa. Você pode repetir para mim, por favor? Claro, posso. Sim. Como é que faz com uma empresa que ela está num segmento de mercado onde ela não consegue, ou ainda não está muito claro quais são as referências, ela não consegue ver se comparar no mercado, isso não está muito aberto, né, os seus competidores. Então, como é que ela faz para ter referências, para ela saber qual que é o potencial dela? De fato, o benchmarking com concorrentes é um benchmarking mais difícil, um benchmarking, eu diria até perigoso, né? Alguns setores, isso já é divulgado por terceiros, então é possível estabelecer isso, mas a gente tem que ir tateando, a gente tem que buscar entender processos semelhantes, buscar referências em outras indústrias, buscar referências da literatura, e a gente vai construindo. Não é alguma coisa que é estabelecida de uma forma fácil e imediata. É um trabalho que vai se construindo e vai se elaborando aos poucos, né? Pedra sobre pedra. O que ajuda muitas vezes é se trazer alguém de fora, né? Não precisa ser necessariamente consultor, não, né? Você pode trazer um colega, você pode contatar alguma outra empresa que não seja concorrente e vai discutir, por exemplo, critérios de manutenção,
né? Você monta um benchmark. Benchmarking foi uma metodologia do início dos anos 90 muito praticada, né? Se elaboraram manuais e tudo mais sobre isso, né? E se desenvolveu muito nos anos 90, depois caiu um pouco de uso, mas eu posso assegurar para vocês que é uma forma bastante importante e eficaz, né? Mas a gente tem que garimpar. A gente não consegue facilmente dados diretos, né? Mas através de similaridades, através de contatos aí, vamos dizer assim, paralelos, semelhança, é possível sim a gente ir estabelecendo. E a gente também vai construindo a própria referência. Ótimo, legal, obrigada, Mário. Uma outra pergunta aqui que você comentou bastante sobre a área de engenharia de manufatura, como que ela é uma área importante para a organização e para aquelas organizações que ainda não têm, como ela pode trazer benefício realmente. A pergunta que veio é como é que o gerente ou um coordenador, ou um próprio diretor consegue convencer a alta gerência, né? Quais são os artifícios que ele pode usar para mostrar o benefício dessa área? Pergunta boa. Convencer o chefe a te dar dinheiro está cada vez mais difícil, né? Exatamente. Então, como é que você vai justificar? Eu preciso contratar aí 2, 3 coronanalistas que vão fazer coronanálise direto na fábrica. Isso é um trabalho de formiguinha. Como é que justifica isso para a alta gestão? Por isso que a gente comentou a respeito daquele programa de redução de custo, né? Aquilo nos ajuda bastante a mostrar que eu, executando uma certa atividade, um certo projeto, eu vou trazer um ganho para a organização. Vai ter que sentar, pensar, refletir, buscar referência de novo, né? em outras empresas, outros trabalhos, né? E a partir daí conversar realmente com o teu chefe e convencê-lo a tomar essa iniciativa. Não adianta querer abraçar o mundo, né? Muitas vezes você já tem o sentimento, a percepção que uma determinada área, uma determinada característica lá da operação não está desempenhando nada bem, trabalha nas referências de benchmark em torno daquilo, vai se aprofundando naquilo, né? E vai chegar um momento em que vai aparecer, certamente aparece. Isso vale também para a estruturação dessa engenharia da manufatura. Vai ter que trabalhar na conversa aí. Tá certo. Obrigada. Pessoal, que qualquer área vai se justificando ao longo do tempo, né? No instante que você tem uma determinada área e essa área não produz um resultado ou não aparenta produzir um resultado, hoje em dia essa área está fadada a ser liquidada, né? Anos atrás até, né, se mantinham lá estruturas na empresa sem saber exatamente por quê e tal. Hoje em dia eu reconheço que tudo está bem mais apertado e bem mais difícil. Mais uma pergunta aqui. Dentro de todos os pontos que você citou e sabendo que todos eles são relevantes e estão interconectados, quais são os 3 principais, na sua visão particular, que fornecem os resultados mais rápidos e de maior impacto na eficiência geral da indústria? Não tem milagre. Deus levou 7 dias para criar o mundo e a gente, para obter um nível de performance diferenciado, vai levar alguns anos, né? Mas, como qualquer coisa, dar o primeiro passo. Caracterizar, como eu comentei, uma determinada área onde você está desconfortável com aquilo, né? Você tem que tentar fazer o primeiro diagnóstico. Nem que esse primeiro diagnóstico seja um convite, né, para alguém ir lá te ajudar a caracterizar, ler sobre o assunto, estudar, para você dar esse primeiro passo e ter a
a confiança da gestão. Mas, sem dúvida, buscar olhar indicadores, né? Olhar coisas que te chamam a atenção, né? E a mais longo prazo, começar a trabalhar essa parte toda do modelo de qualidade do TQM japonês. Quer dizer, você pode até fazer projetinhos, propostas de curto prazo, aumento da eficiência de uma máquina, disso, daquilo, né? E, na sequência, você vai crescendo, você vai abrindo isso, né? Você vai expandindo isso. Certamente, se você chegar com um plano todo enorme, né? Com 50 folhas, 50 slides, hoje em dia não passa, né? Não passa. Ter ideia do todo, né? Ter a visão do todo, mas trabalhar pontualmente no início, e aí você vai expandindo. Tá certo. Pessoal, obrigada. Tem mais algumas... Vou pegar essa aqui que eu acho que é interessante, que a gestão industrial é uma área que a gente já, praticamente toda a empresa tem, né? E que você comentou aqui alguns fundamentos, e são fundamentos que foram desenhados há bastante tempo, né? Mais de 60 anos. Como é que você vê toda essa transformação que está acontecendo, né? De 4.0, as coisas muito online, como é que esses fundamentos que são tão antigos e ainda as empresas ainda estão se mantendo e esses têm trazido, são resultados mais sólidos, né? Como é que é a tua visão em relação a isso? Como é que a empresa não perde, né, aqueles conceitos básicos, mas também consegue ir se modernizando aos poucos? Eu acho que hoje em dia, mais e mais, são oferecidos produtos nas mais diversas formas, né, para você poder trabalhar a gestão operacional. É software disso, software daquilo, é treinamento em TQM, treinamento em Kaizen, é isso, é aquilo, aquele outro. No fundo, no meu entender, são poucos aqueles fundamentos realmente relevantes, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar deles, né? Um exemplo bem claro, você falou em automação, né? A automação imagina, de um processo todo de coleta de dados ou de controle de produtividade de uma determinada linha de montagem. De nada adianta você chamar 2, 3 empresas, pedir para elas fazerem um orçamento para você do que tem mais atualizado em termos de tecnologia, se você não sabe como vai usar aqueles dados. Se você não sabe que dados você precisa ter, né? Você precisa fazer aquilo funcionar no papel, fazer aquilo funcionar de um formato simples, simulado, numa área piloto. Aí você vai entender claramente o que você precisa, configurar esse produto, e aí sim você chama esse pessoal, eles vão fazer aquilo que você quer, né? E não uma coisa genérica que você depois não vai se encaixar, não vai vestir aquela roupa. Entendi. Queria agradecer, pessoal, que mandou mais algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, podem mandar no nosso e-mail, chat ou pelo WhatsApp, e a gente, até para não alongar muito mais o tempo, a gente responde individualmente para cada um depois. Queria agradecer realmente a participação de todo mundo. A gente chegou agora, né, mais no final, algumas pessoas já foram saindo, mas a gente chegou com 78 pessoas. Então, para a gente ficar muito satisfeito nessa primeira iniciativa que a gente está fazendo online. Então, realmente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Eu queria fazer mais um único pedido. Primeiro, aqui, lembrando que amanhã a gente tem o segundo encontro, que vai ser linha aplicada à gestão da rotina. E o nosso convidado vai ser o Rafael Souza, ele é gerente de qualidade na Volvo. Então, a gente vai ter uma oportunidade de fazer essa troca, entender como é que, um pouco sobre o que o Mário falou sobre a questão dos indicadores, como é que a gente desdobra esses indicadores desde o nível estratégico até o chão de fábrica. Então, a gente pensou nos módulos dando uma continuidade, né? Então, a partir do que a gente começou hoje com o Mário, a gente vai ter esses próximos 3 encontros seguindo essa sequência. Então, amanhã acho que é um encontro bem importante. Tomara que todo mundo possa participar. A gente conta com a presença de todo mundo amanhã.
E queria pedir para vocês um grande favor, eu vou estar mandando também aqui no chat, mas se vocês puderem escanear esse QR Code e fazerem uma avaliação de como foi esse primeiro dia, para a gente é muito importante, como eu falei, a gente já faz algumas outras iniciativas, mas essa forma de webinar, né, essa minissérie é a nossa primeira vez, então para a gente é importante saber o que vocês acharam sobre o tema e para a gente poder melhorar, claro, para os próximos eventos. Se vocês puderem fazer, eu agradeço bastante. E para acessar amanhã o nosso encontro, é o mesmo link que já foi mandado no e-mail. Se alguém tiver qualquer problema para acessar, pode nos contactar via WhatsApp, e-mail, a gente está online aí. E eu vou deixar aqui um pouquinho o QR Code para vocês poderem escanear. E a gente se vê amanhã, às 7 horas, mesmo horário, para nosso segundo encontro. Tá bom? Muito obrigada, Mário. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela participação, pela excelente explanação e muito obrigada a todos os participantes e até amanhã. Se vocês ficam mais uma vez, se vocês puderem ir fazer essa avaliação, para a gente é bem importante, tá bom? Vou deixar mais uns 5 minutinhos a tela aqui para quem quiser ir escaneando e fazendo a avaliação. Também mandei no link. Pessoal, obrigada. Espero vocês amanhã. Uma boa noite para todo mundo.